Boa noite, gente rica! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto bastante. Vamos conversar sobre bastante coisa aqui hoje. Mas se sua vida tá uma bagunça, se você sabe de alguém que tá aí com a vida bagunçada, chama pra vir que a live hoje tá top. Seja bem-vindo, Dani. E já chega, já vai enviando a live, que eu vou dar aí 2 minutinhos pro pessoal chegar, que hoje a gente tem bastante coisa para conversar, então nem vou demorar muito. Chama todo mundo que a live de hoje, gente, está muito boa. Muito boa. Seja bem-vinda, Terezinha, meu amor. Se você tá aí com a vida bagunçada ou conhece alguém que está, seja bem-vinda, Jaque. Alguém que está precisando aí de um norte, precisando, né, de organizar a vida, chama todo mundo que a live de hoje está muito, muito boa. Nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, vamos falar sobre recomeço também, como botar ordem, né, e organizar as coisas, de quem é a culpa, no fim das contas, quem são os culpados por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Seja bem-vinda, Sá. Seja bem-vinda, Sandra. Minha mãezinha. Simbora chamar. Vai chamando todo mundo, gente. Vou dar 2 minutinhos e a gente começa. Seja bem-vinda, tia Sema. Bibi, que já chegou aqui. Vamos chamar o pessoal. Dá mais 2 minutinhos aqui e a gente começa. A live passada a gente falou sobre como, né, recomeçar depois do luto. Demos aqui vários passos. Você que não assistiu, seja bem-vinda, Xena. Você que não assistiu a live, confere, tá tanto no YouTube quanto aqui no IGTV, o que você preferir para assistir. A gente deu um passo a passo de como você recomeçar depois de uma perda muito grande, depois de um processo de luto. E hoje a gente vai conversar sobre outras situações. Então, se você tá com sua vida bagunçada em alguma área da sua vida ou em todas, você tá aí no caos, não tá sabendo nem por onde começar, a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre quem são os culpados, como, né, sair desse processo, como realmente organizar a sua vida. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Vou dar mais 1 minutinho e a gente começa. Seja bem-vinda, Marcela. E vamos lá, né, gente? Como o tema da live foi sua vida tá uma bagunça, e agora, né? De quem é a culpa? Seja bem-vinda, Cidalva. E aí, eu já queria começar, né? Eu botei a questão da culpa porque a gente. O natural do ser humano. Eu já quero começar falando isso, né? O natural do ser humano é a gente querer buscar culpados, a gente querer terceirizar, né, a responsabilidade daquilo que acontece nas nossas vidas. E isso, gente, é desde que mundo é mundo. Hoje os exemplos que eu vou trazer aqui são muitos exemplos da Bíblia, para mostrar que desde realmente, já de muitos, desde antigamente, já era assim, desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem dessa forma. E o que Deus deixou pra gente? Como a gente se direcionar, né? Eu falei na semana passada que um dos processos de você conseguir realmente sair do luto e recomeçar na vida é você buscar palavras de esperança. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui também. Focando nessa parte específica, porque, como eu disse, o natural do ser humano é a gente querer atribuir a culpa, atribuir a responsabilidade daquilo de ruim que acontece na nossa vida para as outras pessoas. Você vê no Jardim do Éden, quando Eva come maçã e Deus chama Adão para conversar, aí Deus pergunta, Adão, o que aconteceu? Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí chama Eva para conversar, a culpa é de quem? Não, a culpa é da serpente. A gente sempre vai jogar a culpa para alguém daquilo que a gente fez de errado ou daquilo de ruim que aconteceu na nossa vida. A gente sempre vai querer encontrar alguém para jogar essa culpa. E eu quero trazer outro exemplo aqui também, quando Jeremias, lá em Jeremias 42, quem quiser ler depois,
Depois de Nabucodonosor ter invadido Israel, ter destruído, ficou algumas poucas pessoas em Israel e Deus tinha dado a direção, né? Deus tinha dado a direção, não. As pessoas que ficaram resolveram pedir a Jeremias que orasse e perguntasse a Deus o que eles queriam fazer. Se eles iriam para o Egito, se eles fugiriam em busca de refúgio no Egito ou não. E Jeremias vai e ora e pergunta, e Deus fala que não era, que era para eles permanecerem em Israel, para eles ficarem ali. Eles tinham pedido Jeremias para consultar a Deus, eles tinham dito a Jeremias que aquilo que Deus mostrasse eles iriam fazer, mas no momento que Jeremias chega para contar que Deus tinha falado que não era para eles saírem de Israel, que era para eles permanecerem, que se eles permanecessem em Israel, eles teriam segurança, Deus estaria com só que Deus ainda fala com Jeremias que eles estavam usando de engano, que eles estavam querendo ir para o Egito em busca de refúgio. E o medo deles, aquilo que eles temiam, a fome, a espada, aquilo que eles tinham medo, isso acompanharia eles. E eles foram para o Egito e realmente a fome, a peste e a guerra alcançaram esse povo. E eu quero falar aqui como nós muitas vezes queremos atribuir às pessoas e entregar o controle das nossas decisões a outras pessoas para que a gente possa depois culpá-las. Então a gente vai em busca de líderes, parentes, profetas. Normalmente quem me acompanha aqui são pessoas que são evangélicas ou que são cristãs, e vocês buscam líderes religiosos, a gente busca, né, parentes, opiniões de várias pessoas para escolherem as coisas por nós, para que depois a gente possa culpar. Então, eu vou pedir para um profeta orar por mim, para eu saber o que Deus falou, para que depois eu possa culpar o profeta, para que depois eu possa culpar Deus e dizer, Deus, o Senhor falou que era a tua vontade, agora tá dando tudo errado aqui, a culpa é sua. Quem nunca? E é muito a gente assumir as responsabilidades das nossas escolhas. É errado, gente, procurar líderes. É errado ouvir opiniões não. Salomão fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A gente tem sim que ter pessoas de confiança, ter líderes religiosos para nos direcionar é maravilhoso. E a gente deve sim consultar. A palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Então a gente tem que realmente ouvir o que Deus está querendo dizer. Mas a questão é, você tem pelo menos usado e buscado discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é? A gente quer terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Eu não busco um profeta para confirmar aquilo que Deus falou comigo. Não vou ouvir o que o profeta falou, porque aí eu faço o que o profeta falou. Eu não quero nem me dar o trabalho de orar. Eu não quero nem me dar o trabalho de escutar aquilo que Deus está falando. Então, eu não sei discernir, a palavra diz que as ovelhas, elas sabem discernir a voz do pastor. Se eu transfiro a minha responsabilidade, eu transfiro o meu relacionamento com Deus, eu vou seguir aquilo que me disserem, aquilo que dizem que está na Bíblia, eu vou acreditar, aquilo que dizem que Deus está falando, eu vou acreditar, e eu nunca vou saber, eu nunca vou ter o meu relacionamento com Deus. E isso é importante falar. Eu citei Jeremias aqui, e quem aqui depois quiser ler, vai ver que Deus não toma por inocente. Porque a gente tem livre acesso. Deus não vai tomar ninguém por inocente e depois aceitar você se fazer de vítima, dizendo que você não escutou e que a culpa foi do profeta. Porque na época de Israel, os líderes religiosos diziam que Deus estava com o povo de Israel. Jeremias avisando que eles precisavam se arrepender e eles mudarem de vida, mas eles preferiram acreditar na profecia que era mais conveniente. Só que Deus não tomou ninguém por inocente. Porque nós temos livre acesso a Deus. Nós temos a capacidade, Deus nos deu uma mente. A gente tem a capacidade de raciocinar. A gente tem acesso a Deus para ouvir aquilo que Deus fala com a gente. Então, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Porque a gente tem essa capacidade de discernir o certo e errado. A gente tem a liberdade de buscar de Deus a resposta e o direcionamento para as nossas vidas. Então, eu já quero começar falando que não transfira a responsabilidade das suas escolhas. É natural do ser humano, mas nem por isso é o certo. Deus não vai tomar nenhum de nós por inocente. Nós vamos prestar conta da nossa vida. É das nossas escolhas. E não adianta a gente querer buscar culpados depois. Porque a gente, como eu falei aqui, a gente tem capacidade para escolher e a gente tem livre acesso a Deus.
E por quê, né? Eu gosto muito quando a Elaine Orives, ela fala que a gente é responsável, totalmente o único responsável por aquilo que acontece na nossa vida hoje, por aquilo, por onde nós estamos hoje. Por quê? Porque quando aquilo que é de bom, né, a gente quer assumir o mérito das coisas boas que acontecem, a gente bate no peito para dizer que a gente conquistou, que a gente fez, que a gente aconteceu. Mas na hora que a coisa, nas coisas ruins, não. Aí a culpa é do meu marido, aí a culpa é dos meus pais, aí a culpa é de Deus, a culpa é do líder, a culpa é de qualquer pessoa, menos nossa. A gente, a gente não errou, a gente não quer assumir a responsabilidade dos nossos erros. Então, a primeira coisa é não transfira a responsabilidade, não entregue o controle da sua vida para ninguém. E porque, como eu falei aqui novamente, a gente tem livre acesso a Deus e a gente é o único responsável pelos resultados e por aquilo que nós vivemos hoje na nossa vida. Simbora aí. E a terceira coisa, que aí quando a gente fala, né, de assumir responsabilidade, de entender aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, o caos que a gente vive hoje, nós somos o único responsável por aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje. Pela situação de bagunça, pelo caos. É difícil, gente, é muito difícil ouvir isso. Vou ser bem sincero, assim, até o momento, até o momento de aceitar isso, dói. Dói porque é muito mais fácil a gente atribuir ao outro, é muito mais fácil a gente encontrar alguém para culpar e ter aquela pessoa enquanto Cristo, né? Ou algumas pessoas. Mas nós somos os únicos responsáveis, tanto por aquilo de bom quanto aquilo de ruim que acontece nas nossas vidas hoje. E não é só a Elânia, a Paulo Vieira também fala disso. As pessoas do desenvolvimento pessoal, elas têm essa clareza e é uma verdade. Então, só que outra coisa que, assim, foi um processo até enxergar, até essa ficha cair, que a Elânia, ela fala muito, quando você vai estudar física quântica, a gente enxerga muito bem que nós somos os únicos responsáveis, porque aquilo que as pessoas, tem a outra live aqui, quem não assistiu a live da lei da atração e tudo, quando a gente fala de física quântica, ao nosso redor existe um campo magnético da frequência que nós estamos emitindo. Então, aquilo que a gente está emitindo, a gente sempre está atraindo mais do mesmo, aquilo que está em ressonância conosco. Então, quando a gente fala de culpar outras pessoas, de atrair, a gente tem que entender que as pessoas que por vezes nos fizeram mal, por vezes não nos ajudaram ou qualquer outro tipo de coisa, são atores. As pessoas que nos ferem, as pessoas que marcam as nossas vidas de forma negativa, que nós enxergamos enquanto tropeço, etc. E elas são atores que nós atraímos. Porque aquilo que há em nós, o nosso medo, a nossa tristeza, como eu falei aqui antes, Jeremias, Deus falou nitidamente pro povo, ó, isso aí que vocês estão tentando fugir, vocês estão tentando correr, é isso aí que vai alcançar vocês. Porque o nosso medo, aquilo que a gente está emitindo, está voltando. Então, eu sempre falo isso. Cada pessoa vai despertar uma versão da outra. E aí você, por vezes, você não entende como é que uma pessoa que às vezes é tão generosa, tão mão aberta contra as pessoas, mas com você ela é mão de vaca, com você ela não te ajuda. Então, cada um de nós, a gente desperta uma versão do outro. E aí a gente analisa, por que eu tô despertando essa versão dessa pessoa? Por que com as outras pessoas a pessoa é gentil, a pessoa é de uma forma e especificamente comigo ela é diferente? Por que eu estou despertando essa pessoa? Porque essa versão dessa pessoa. Porque são atores. Se você prestar atenção, é que sempre aparecem situações se repetindo e só muda o ator. Então, às vezes, todo lugar que você chega tem alguém para te tratar mal. Por quê? Porque tá em ressonância com você. É aquele ator. Tá em ressonância com você. Enquanto a gente não entender isso, a gente sempre vai estar levando para o pessoal e querendo atribuir a pessoas situações que são problemas que é a gente que vai ter que mudar. Situações que a gente que vai ter que resolver dentro da gente para mudar aquilo que eu estou emitindo enquanto frequência, enquanto sentimento. E aí, a quarta coisa que eu quero falar é justamente isso. Então, desculpa, gente, se torne protagonista da sua história. Se torne protagonista da sua história. Porque, às vezes, a gente está querendo realmente atribuir
a diversas situações, coisas que, se a gente pensar espiritualmente, como eu falei aqui, só botar meu caderno aqui para ficar mais fácil de lembrar as coisas, gente. Então, espiritualmente, às vezes a gente quer realmente transferir a responsabilidade da nossa vida espiritual para outras pessoas, buscar para o nosso sacerdote, para as pessoas que estão próximas a nós, para os nossos líderes, e a gente não quer assumir a responsabilidade de ser sacerdote. A palavra diz que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então a gente precisa assumir as nossas posturas e não querer atribuir ao outro, aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Emocionalmente, a gente quer atribuir às pessoas a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos fazer se sentir amado, e quando na verdade é nossa responsabilidade cuidar das nossas emoções. Eu quero atribuir ao outro. Eu quero atribuir às outras pessoas o cuidado das nossas emoções. Fisicamente, quão negligente nós somos com a nossa saúde, por vezes. Quão negligente, a gente não faz exercício, a gente não come direito, a gente não cuida do nosso sono, as nossas emoções, tá tudo lá bagunçado, afetando a nossa saúde. E eu quero ficar com raiva de Deus. Gente, eu lembro, olha, eu lembro que quando eu tava em 2016, no processo depressivo, eu sentia muita dor nas costas, mas era muita dor, que eu só aguentava ficar deitada. Então, para estudar, para assistir aula, eu falava assim: Deus, não é possível. Tanta gente que é mais gordo, tanta gente que é mais velho que eu, que faz mil e uma coisa, não sente nada, e eu tô aqui morrendo de dor. Por que comigo é assim? Ficava me lamuriando. Só que cadê? Eu tinha acesso à academia, eu tinha acesso a tudo que eu precisava, eu tinha acesso a médico, eu tinha acesso a fisioterapia, e não ia, eu era extremamente negligente, mas eu queria o quê? Eu queria culpar Deus, né? Porque é muito mais fácil eu querer culpar outras pessoas pelo problema que eu não tô querendo tomar responsabilidade para resolver. Então a gente é extremamente negligente com as coisas na nossa vida, mas a gente quer buscar culpados. Inclusive Deus, a gente fica falando, ah, Deus na vida do outro, fulano fez, fulano é gente ruim, fulano faz e acontece e tá lá saudável, tá lá bem, e eu que sou bom, eu que tento fazer as coisas reto, tá tudo dando errado aqui na minha vida. Mas qual é a responsabilidade disso? Eu preciso entender que eu preciso ser protagonista da minha vida. Eu gosto muito quando a Luísa Trajano, no curso dela que eu fiz, ela falando que a mãe dela treinou ela para isso. Que um dia ela chegou da escola, a professora tinha ela reclamando da forma como a professora dela tinha tratado ela. E aí a mãe dela virou para ela e falou bem assim: "E o que que você pode fazer de diferente para que ela te trate diferente da próxima vez?" Todas as vezes que ela chegava para a mãe dela com um problema, a mãe dela trazia ela para ser a protagonista. E o que que você pode fazer de diferente? O que que você pode, né, mudar nesse contexto? Porque nós temos essa capacidade. Nós assumirmos isso. Outra coisa, intelectualmente, Deus ele te deu uma mente brilhante. Deus ele te deu a capacidade de... Tem pessoas que não sabem ler, mas hoje em dia com a internet, eu gosto muito quando a Fabiana Bertotti ela fala, né? Eu gosto não, assim, é triste você vê que nós vivemos uma novidade das trevas, onde a gente tem acesso a conhecimento ilimitado, mas as pessoas se recusam, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar. Eu quero tudo pronto, eu quero que as pessoas estudem por mim e venham me dizer. Eu não quero me dar o trabalho nem de conferir se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não. E eu não quero usar a mente que Deus me deu. Eu não quero gastar ela para poder raciocinar se uma decisão é certa ou se é errada. Eu quero respostas rápidas, respostas fáceis. Sendo que a vida é complexa. Existem inúmeras variáveis. Então, normalmente as nossas decisões não vão ser simples. Mas Deus ele nos deu essa capacidade para que a gente consiga. Deixa eu dar uma paradinha aqui para olhar os comentários. Eu tô vendo que entrou um monte de gente. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. A gente está falando sobre autorresponsabilidade, como assumir o controle da sua vida, né? O tema da live foi: sua vida tá em uma bagunça, de quem é a culpa disso? E a gente já falou aqui o quanto que a gente é o único responsável por aquilo de bom ou de ruim que está acontecendo na nossa vida, e o quanto a gente precisa entender isso. E agora a gente está aqui no tópico como se torne, né, protagonista da sua história, profissionalmente também falando.
Pare de culpar aquela pessoa que por vezes não abriu uma porta para você, não te deu uma oportunidade de emprego ou não te abençoou de alguma forma, porque por vezes nem você acredita no seu sonho, nem você acredita na sua capacidade, você quer que o outro acredite, você quer que o outro faça por você. Seja você a primeira pessoa a investir, a acreditar em você, acreditar que você é capaz. Pare de ficar esperando pelo outro. A gente quer culpar as outras pessoas pelo fato de, não progredi na vida porque fulano nunca me ajudou, porque eu nunca tive ninguém para me dar uma oportunidade de emprego, eu nunca tive ninguém, eu tô esperando até hoje uma chance de ficar rico na vida. E vai continuar esperando. Porque não, a gente tem que entender as pessoas de sucesso, as pessoas que conseguiram, elas criam as próprias oportunidades, elas não ficam esperando por ninguém, elas não entregam o controle da vida delas para ninguém. E aí, nesse sentido, eu falei aqui, né, eu quero trazer a história de duas mulheres que, para mim, assim, é realmente fantástico. Se você for olhar a genealogia de Jesus, somente 3 mulheres são citadas pelo nome: Tamar, Raabe e Ruth. E eu quero falar de Tamar e de Ruth aqui hoje, porque é muito disso que eu falei, e você é o único responsável e tudo. E muitas vezes é uma pergunta que eu, inclusive, já me fiz algumas vezes e que é uma pergunta sem resposta, mas e aquelas pessoas que passaram por tragédias na vida? E aquelas coisas que gente que tem histórias tão tristes, que pode ser o seu caso. Talvez você passou por uma série de tragédias na sua vida. E aí você vai falar, não, eu não sou responsável por isso. A gente não tem realmente controle por aquilo que nos acontece, tragédias, coisas ruins, a história de vida e etc. A gente não tem, por vezes, muita coisa na nossa vida a gente não vai ter como realmente impedir nem controlar. Mas a gente controla aquilo que a interpretação a nosso respeito. A gente consegue interpretar aquilo que a gente vai fazer a partir do momento que o controle chega nas nossas mãos. Vou começar falando de Tamar. Tamar foi uma mulher que ela casou com um dos filhos de Judá e ela ficou viúva. E naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela tinha que casar com o irmão, né, do marido dela para suscitar descendência para esse marido. E aí Tamar casou com o irmão do filho com outro filho de Judá. E aí você pensa, ela estava viúva, ela casa com esse segundo homem na esperança, na expectativa de ter filhos, né, de ter uma descendência. E aí esse cunhado dela, no momento da relação sexual, ele jogava o sêmen na terra para impedir que ela engravidasse, para impedir que ela tivesse filhos. E aí você imagina para essa mulher, ela ter ficado viúva da primeira vez, aí o segundo marido rejeita ela, joga o sêmen dele no chão para que ela não consiga engravidar, e aí acaba que ele também morre. E aí Judá tinha um outro filho pequeno. Então Judá fala para ela que quando o filho crescesse, né, ele permitiria que ela se casasse com esse filho. Só que o tempo passa e chega a idade do menino casar. E Judá não vai procurar ela para poder casar. Aí você pensa, uma mulher que tinha ficado viúva 2 vezes, não tinha conseguido ter filhos, ela podia morrer amargurada. Ela podia estar se lamuriando, ela podia estar reclamando com Deus. Mas a Bíblia fala que ela age. E ó, gente, olha o quão absurdo. Lembra que, como eu disse, né? Ela tá na genealogia de Jesus. Deus escolheu ela para que Jesus viesse da descendência dela. Ela resolve agir. O que ela podia controlar? Ela se veste de prostituta, vai para uma esquina, fica esperando Judá. E aí ela vai e dorme com o sogro para poder engravidar, pega os pertences do sogro e foge. Depois, quando passa o tempo, o povo chega para ajudar para dizer que a nora dele estava grávida. E aí ele vai tirar pergunta com a nora. Aí você pensa, só que o que acontece? Aí ela vai e mostra os pertences dele. Ela tinha engravidado dele. E ele reconhece que ele não quis, né, casar ela com outro filho. Ele não quis dar o filho. E diante de Deus ele não podia condenar ela. Nem diante da lei ela também não podia ser condenada. E ela engravida e ela tem gêmeos. E de um dos filhos dela segue a descendência de Jesus. Então, olha o quanto ela tinha ficado viúva 2 vezes. Tinha sido rejeitada por esse segundo marido.
E o sogro dela ainda estava enganando ela. Ela podia ficar sentada e morrer amargurada, chorando por nunca ter tido filhos, por ter sido rejeitada, mas ela escolhe agir. Diante daquilo que ela podia, ela assume o controle e ela age. E nem diante de Deus, nem diante da lei ela é condenada. E ela tem os filhos dela e ela segue a história dela. E aí passa Raabe, eu não vou entrar em Raabe, mas aí chega em Ruth. Outra história, aí você pensa, beleza, né? No caso dela, ela foi uma história de tragédia. E aí, situações que acontecem que a gente colhe frutos, por vezes, de escolhas erradas de outras pessoas. Noemi, o marido e os filhos dela resolvem tentar fugir da fome. Eles tentam fugir da fome e vão para a terra de Moabe. Eles eram de Belém e eles vão para a terra de Moabe. Quando chega lá, tentando fugir da fome, e aí foi uma escolha, chega lá, o marido morre. Ele estava tentando fugir da fome, sem saber que a morte estava lá, né? Esperando ele. E ele morre. E aí fica, né, Noemi com os 2 filhos e as 2 noras. O que acontece? Nenhum dos filhos tem outros filhos, então ela não teve netos. E os 2 filhos dela morrem. Aí fica ela com as outras 2 viúvas. Aí você pensa, né? Olha o contexto. Aí ela resolve voltar para casa. Uma decisão errada do marido dela. O marido dela decidiu sair da terra deles para fugir. Foi uma decisão errada dele. Mas Noemi e, por consequência, os filhos colheram os frutos. Noemi decide voltar para Belém. E Ruth decide voltar com ela. Quando chega, e aí, olha os 2 posicionamentos. Noemi chega em Belém e Noemi está amargurada, culpando a Deus por uma decisão que tinha sido do marido dela, mas ela culpa a Deus, dizendo que Deus tirou o marido, Deus tirou os filhos. Ela estava amargurada. E ela chega. Ruth, olha a situação de Ruth. Ruth estava viúva, numa terra estranha, onde, em tese, os israelitas não podiam casar com pessoas de outros povos. Então, ela não tinha esperança de se casar novamente, porque ela era moabita, ela era de outro povo. Então, Ruth, viúva, numa terra estranha, sem poder ter filhos, que ela já devia ter passado muito tempo casada com aquele marido, então ela não era mais nova, né? Enfim, sem poder ter filhos não, né? Ela não era mais nova, mas em termos de perspectiva e de esperança. E aí ela chega, quando Noemi chega em Belém, Noemi tá amargurada, tá triste, tá se lamuriando da vida. A palavra fala que ela chegou e ela já foi direto, ela foi agir. Ela não ficou se lamuriando, ela não ficou reclamando. Ela foi para a colheita, ver o que ela podia fazer. Ela foi colher, ela foi agir em busca do novo. Ela poderia ter ficado em Moabe. Noemi mandou ela ficar lá em Moabe. Só que Moabe para ela era o sinônimo de viuvez, de infertilidade. Mas ela escolheu o que? Ela escolheu olhar para frente. Ela não sabia o que estava esperando ela em Israel. Mas ela preferiu arriscar um novo e acreditar. Ela agiu. Porque o que tinha em Moabe ela já sabia. Mas ela escolhe deixar esse passado de tristeza e tentar o novo, mesmo sem saber o que estava para acontecer. E ela vai, e ela, quando ela tá lá, colhendo as espigas, as sobras da colheita em uma fazenda, a palavra fala que Boaz enxerga, Boaz vê ela. E a história dela é restaurada. Boaz resgata ela, ela casa e ela entra, ela tem um filho e ela entra na descendência de Jesus também. Então Deus, ele é especialista em mudar histórias. Talvez até hoje você não teve a chance de escolher e você está colhendo na sua história frutos de decisões erradas de pessoas anteriores a você, seja do seu marido, seja dos seus filhos, não interessa, seja do seu marido, dos seus pais, de outras pessoas, dos seus patrões, não interessa. O importante é, no momento que o controle chegar na sua mão, que o poder de escolha estiver na sua mão, o que você vai fazer? Tamar escolheu agir. Ruth escolheu agir e a história dela foi completamente mudada. Então, no momento e hoje, porque existem pessoas que talvez ainda não tenham controle, mas você que está ouvindo aqui, que está com o controle nas mãos, o que você escolhe? Você vai escolher se lamuriar, ficar chorando e reclamando da vida porque nada deu certo para você? Ou você vai escolher agir diante daquilo que você pode? Escolher se abrir para o novo e seguir em frente. Eita!
Gente, eu que tô vendo aqui os comentários. Muito obrigada. Vou dar uma paradinha aqui pra eu tomar uma água. Me fala aí o que vocês estão achando. Porque o que essas duas histórias falam, vou continuar aqui. Podem comentando que eu tô olhando. Então, o que que essas duas histórias falam pra mim? É que Deus ele é especialista em escrever novas coisas pra nós. Deus ele é especialista em nos dar coisas boas. Então, escolha agir dentro daquilo que você pode. Porque existem coisas na vida que a gente nunca vai entender. Existem tragédias que a gente nunca vai entender, não vai ter explicação porque que a vida de alguém tem tantas tragédias. Eu conheço essa semana, eu estava observando histórias de algumas pessoas próximas a mim, pessoas que passaram por tanta dor, por tanto sofrimento, mas algumas realmente conseguiram superar, outras ainda não, mas é você olhar e por que aquilo, você nunca vai ter explicação de por que que aquilo aconteceu. Por que que Deus permitiu que Tamar ficasse viúva duas vezes e que se casasse com um homem que não quisesse ter filhos? Por que Ruth ficou viúva? Por que, sabe, coisas que a gente nunca vai ter resposta, mas é a gente saber que, mesmo que o seu passado seja de dor, mesmo que muitas tragédias tenham acontecido na sua vida, há esperança. E quando a gente não aceita tudo aquilo que a gente resiste na nossa vida, a gente não consegue mudar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir realmente assumir o controle, no momento que esse controle chega a nós, é a gente aceitar a nossa história. Ninguém consegue mudar aquilo que você resiste, aquilo que você rejeita, você não consegue mudar. Eu não sei qual é a sua história, mas se você deseja organizar a sua vida, se você deseja, né, sair do caos, sair da tristeza, sair dessa bagunça, do sofrimento, da frustração de coisas não realizadas, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que essa é a sua história. Isso foi o que te aconteceu. Infelizmente, né, assim, algumas pessoas na vida sofrem mais do que outras. A gente não vai ter explicação para isso. Mas o que que você faz com essa história? Essas mulheres sofreram muito, mas elas escolheram aceitar a história que elas tinham tido e fazer o melhor que elas podiam com aquilo. Agir em direção àquilo que elas queriam, dentro daquilo que elas podiam. Então, há esperança. Deus valida tanto isso que Deus colocou elas, como eu disse aqui, só tem 3 mulheres que têm o nome citado na genealogia de Jesus. E 2 delas são. Raabe também foi uma pessoa que ela era prostituta, morava numa cidade que ia ser destruída, mas ela escolheu agir diferente, ela corria o risco de morrer por ter escondido os espias de Israel na época. Mas ela escolheu arriscar. E Deus, ele mostra que quando a escolha é nossa, a gente escolhe dentro daquilo que a gente acredita, buscando algo novo, buscando realmente ter uma vida diferente, ao invés de ficar culpando as pessoas, ao invés de ficar buscando, né, culpados para a nossa história, a gente consegue construir uma história diferente. Porque como eu falei aqui, cada pessoa vem para nos ensinar algo. É um ator na sua vida. O que que esse ator que passou pela sua história entrou na sua vida para te ensinar? E se você não aprendeu, acredite, vão vir outros atores com o mesmo comportamento até você aprender. Eu sempre falo com pessoas quando chega no meu consultório a respeito de relacionamento ou de qualquer outra coisa. Não adianta você terminar um namoro, um casamento reclamando do outro, porque, como eu falei, cada pessoa desperta uma versão da outra. Você termina com esse, amanhã você vai atrair alguém semelhante, porque é sobre você, não é sobre o outro. Então, se você realmente não quer pra ficar em qualquer relacionamento, mas se você deseja escrever uma nova história, escolher algo novo, mude você. Porque se você não mudar, você vai atrair os mesmos resultados. Enquanto a gente não muda, a gente vai só repetindo o padrão e tendo tendo os mesmos resultados. Para que eu queira algo novo, eu vou ter que mudar o meu comportamento, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Pensa para essas mulheres, o que foi para elas. Elas arriscaram tudo. Pensa para Tamar, ela ter que se vestir de prostituta, o que as pessoas poderiam dizer? E depois ter que ouvir das pessoas julgando ela por ela estar grávida, sabendo que ela era viúva. O que ela não deve ter ouvido? Mas ela escolheu tomar o controle da vida dela. Então, assuma o controle da sua vida.
Você é a protagonista da sua história. Deus, ele sempre vai ter planos de paz, ele sempre vai ter planos bons, o desejo dele é que a gente realmente seja realizado, a gente vive, mas a gente vai ter que enfrentar as nossas dores e aceitar a nossa história, aceitar as nossas cicatrizes, as nossas dores, aceitar as escolhas, a consequência que por vezes a gente está vivendo hoje de escolhas erradas que outras pessoas fizeram. Entender que tá tudo bem, eu não vou. Se enquanto eu estiver culpando o outro, eu vou estar atraindo mais do mesmo. Eu falei aqui da frequência. Enquanto eu estiver emitindo frustração, culpa, raiva porque o outro errou comigo, eu só tô atraindo mais do mesmo. A gente só atrai mais do mesmo. Todas as pessoas, quando você estuda desenvolvimento pessoal, tudo, enquanto você não tem uma visão positiva de futuro, você não constrói uma nova vida. Quando você pega pessoas que sobreviveram ao Holocausto, quando você pergunta para essas pessoas como elas conseguiram sair de um campo de concentração, um lugar que era terrível, todo mundo indo lá para a câmara de gás para morrer, como que elas conseguiram, né, sair desse lugar? E elas tinham que uma visão de futuro, elas planejavam um futuro bom, mesmo estando condenados à morte, mesmo estando num lugar onde eles estavam completamente vulneráveis, tinham sido arrancados de sua terra, não tinham nem para onde voltar, mas eles tinham uma visão positiva de futuro. É acreditar que mesmo que hoje a minha vida tá um caos, eu não sei nem como eu vou sair, mas a decisão, quem não assistiu, gente, assista a live O Poder da Decisão. Quando eu decido sair do lugar onde eu tô hoje, quando eu decido sair do caos, quando eu decido viver uma vida diferente, é o primeiro passo. O como, ele vai acontecendo. Mas o que eu quero deixar aqui hoje para você é a esperança. Deus, ele é especialista em construir novas histórias. Escolha. Se o poder de escolha está nas suas mãos hoje, o que você escolhe? Você escolhe continuar buscando culpados por você não ter realizado seus sonhos, por você não estar com a vida do jeito que você sonhou, porque com você dá tudo errado e etc. Você sempre vai atrair mais daquilo que você acredita. Enquanto você não construir uma visão de futuro positiva a seu respeito, a respeito da sua vida, você só vai atrair mais do mesmo. Enquanto você estiver esperando que alguém venha e jogue uma oportunidade de emprego no seu colo, que alguém venha te incentivar, não sei o que, você só está alimentando frustração. Você está transferindo o poder da sua vida para outra pessoa. Você está transferindo o controle da sua vida para outra pessoa. Imagina quão perigoso e quão frustrante é isso. Porque você só tem controle sobre as suas ações. Você só tem controle sobre a sua vida. Isso em parte, né? É aquilo que a gente consegue controlar. Porque, como eu falei, que nem tudo a gente consegue. E aquilo que a gente não consegue só nos resta aceitar. Porque enquanto eu resistir àquilo que está acontecendo na minha vida, que eu não tenho poder de mudar, eu não vou conseguir ir para canto nenhum. Eu vou ficar paralisado no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da frustração. Então eu aceito a minha história. Entendo que eu posso escolher o amanhã. A gente já conversou aqui em outra live. Se for para se comparar, compara a sua versão de hoje com a de amanhã. O que eu posso fazer hoje para mudar minha história amanhã? Sem ficar esperando que os outros façam por mim. Sem ficar esperando e culpando os outros por eu não estar. Porque a culpa de eu estar assim é a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, que não fez, que nunca me ajudou, nunca me botou para estudar. Ah, a culpa é do meu marido. A culpa é... Não adianta. Deus, ele não vai, não nos toma por vítima. E enquanto a gente está tentando se vitimizar, a gente não vai sair do lugar, a gente vai sempre estar atraindo mais do mesmo. Deus, ele te deu uma mente brilhante, ele te deu capacidade, ele te deu habilidade. E ele te deu o poder, a liberdade de você ter intimidade, acesso a ele para buscar formas de mudar a sua história. Deus, ele quer se revelar a nós, ele quer nos dar estratégias para que a gente cresça, para que a gente viva o melhor nessa terra, para que a gente tenha uma vida de abundância. Mas enquanto a gente estiver se lamuriando, enquanto a gente estiver culpando, enquanto a gente estiver rejeitando a história, os processos da nossa vida, porque muitas situações que acontecem vêm para nos ensinar. Se eu não estou aprendendo, a situação ela vai se repetir até que eu aprenda e mude, até que eu cresça, até que eu resolva. A gente já falou aqui, passar pelos processos de morte para mudar. Até que eu entenda que eu não preciso ficar esperando pelo outro, que o poder de escolha está na minha mão e eu posso escolher. Então, quando
como eu falei, né? Noemi, ela demorou do poder de escolha chegar nas mãos dela, porque quando o marido dela morre, eram os filhos que escolhiam. Depois que os filhos morreram, aí o poder de escolha chegou na mão dela. E ela escolheu ficar o quê? Amargurada, reclamando, culpando a Deus pela escolha errada do marido dela. Mas Ruth não. Ruth escolheu seguir em frente, escolheu olhar para o novo e a história dela foi completamente mudada. Então escolha hoje, olhar para o novo, escolha hoje, seguir em frente, escolha hoje controlar aquilo que você pode controlar. Pare de transferir e atribuir às outras pessoas aquilo que é você que vai ter que fazer, aquilo que você já tem capacidade para fazer. Ai, gente, comecei bastante. A live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Compartilhem, gente, com o maior número de pessoas para que esse conhecimento alcance outras pessoas. Muita gratidão a todo mundo que foi chegando. Eu não consigo falar o nome de todo mundo. Tô vendo aqui Marlene Abad, que entrou. Quem mais que foi entrando depois que alguns eu não consegui ver. Mas seja muito bem-vindo. E Tia Jane que chegou aqui também. Sejam muito bem-vindos. A gente tá aí na meta, gente. Ludmilla foi, Lu que passou. Seja bem-vinda. Lu já tá acompanhando aí as últimas lives. Exatamente, Lu. A gente também escolhe errado e a gente se perdoar. Porque enquanto a gente alimenta a culpa própria, também isso é uma coisa importante de falar, gente. Até quando a gente fica, eu tô falando aqui de assumir responsabilidade. Em outras lives eu já falei, livre-se da culpa, assuma a responsabilidade. A culpa não te leva pra lugar nenhum. Quando eu assumo a responsabilidade do meu erro, eu mudo e eu escolho agir diferente. Agora, enquanto eu alimento culpa a respeito dos meus erros, eu não saio do lugar. Não é você ficar se culpando, se martirizando por aquilo que você fez de errado. É você, beleza, eu errei, assumo minha responsabilidade e mudo. Tá? Porque a culpa não faz bem a ninguém, nem culpar o outro, nem culpar a si mesmo. A gente tem que assumir responsabilidade, mas olhar pra frente, seguir em frente pra fazer diferente amanhã. Gente, eu tô na meta, eu não, né? Aqui a gente tá na meta de chegar a 1.000 inscritos no canal. Eu quero, que já tô muito feliz, a gente já tá quase nos 900, então compartilhe, chama todo mundo. Você que tá assistindo aqui pelo YouTube, que ainda não é inscrito, se aproveita, já se inscreve no canal, tecla no sininho para que você receba a notificação sempre que um vídeo novo for postado. Já estamos aqui, já tô finalizando a live, comecei um bocado hoje. Mas quem tá chegando agora, Shelly, Thalita, a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Daqui a pouco eu já subo no YouTube. Mas foi um prazer estar aqui. Manda aqui pra mim, gente. Quais foram os insights? Ludmilla falou, mas eu adoro ouvir vocês. Fala pra mim, o que mais tocou vocês aí hoje? Isso, minha mãe tá falando que gratidão, Elane. Muita gratidão, Elane. Compartilhou bastante aí as últimas lives. O número de inscritos já subiu um bocado. Tem nada não. A Michelle dormiu. Thalita também chegaram atrasadas, mas a live vai ficar salva. Vocês podem assistir depois. Quem chegou também pegou da metade, gente. Dá tempo. Depois vocês assistem a live toda, porque foi bem boa. E aí fala pra mim, quais foram as chaves que viraram aí. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Ah, tem minuto ainda. Mas eu vou fazer uma recapitulação para quem chegou. Oh, meu Deus, hoje as palavras estão embolando aqui. Pra gente. Ô, Joyce, que bom, prima, que você gostou. A gente falou sobre como é natural, mas não é o certo, né? A gente transferir responsabilidade, mas desde que o mundo é o natural do ser humano. A gente quer assumir o mérito das coisas boas, mas as coisas ruins a gente quer transferir para outras pessoas. E é importante a gente analisar isso. Outra coisa que a gente conversou, pra gente prestar atenção nos atores. Quem são os atores da nossa vida? Quais são as coisas? Deixa eu só ver aqui. Eita, Lu! Ai, meu Deus, não tava na cara. Ai, meu Jesus. Porque eu culpava alguns por não ter estudado o tanto que queria. Que bom, que bom. Fico muito feliz. E isso que é importante, é decidir mudar. É sempre tempo. É sempre tempo. Ai, tia Jane, obrigada. Vou continuar a recapitulação aqui. Então, é natural, mas não é o correto, não nos leva para lugar nenhum transferir responsabilidade em nada na nossa vida.
a gente assumir tanto a parte boa quanto a parte ruim, né? A responsabilidade das nossas decisões e prestar atenção nos nossos atores, nos tornar protagonistas da nossa história, assumir o controle daquilo que a gente pode controlar. Nem tudo a gente vai poder controlar, mas aquilo que a gente puder, a gente assumir. O quinto, aquilo que te acontece não precisa definir a sua história. Escolha aceitar e fazer da sua história o melhor que você puder. Porque tudo aquilo que a gente resiste, a gente não muda. Então, o primeiro passo para a gente conseguir realmente mudar a nossa vida é a gente aceitar a nossa história. E tomar o controle, tomar as decisões para a gente construir o futuro que a gente deseja. Porque a decisão é a primeira coisa, já falei aqui várias vezes. Enquanto a gente não decide, né, a gente não consegue mudar. E Deus, ele é especialista em construir novas histórias. Especialista. Isso mesmo, Tia Sema. Eu gosto muito do Augusto Cury. Ele é ótimo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou encerrar a live, mas novamente vai ficar salvo aqui e vai ficar salva no YouTube. Depois vocês vão poder compartilhar à vontade. Muita gratidão a todo mundo que entrou, muita gratidão a quem esteve aqui comigo hoje, no sábado. Foi um prazer. Semana que vem, às 18 horas, temos live aqui de novo. Ao longo da semana eu divulgo o tema. E Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo amanhã.